adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que nós possamos ser renovados mais uma noite de agradecimento pela semana que nós passamos e um pedido para que possamos ser renovados para mais uma semana. Como diz em Lamentações, capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós temos que estar na presença do Senhor para que Ele possa nos renovar todos os dias. Não é somente nos dias que nós estamos na casa do Senhor, mas todos os dias o Senhor renova as suas misericórdias a nosso respeito, a respeito da nossa família, da nossa casa. Vamos nos colocar na presença do Senhor nesta noite e declarar que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e nos protege, nos guarda e nos livra de toda a malignidade que tem sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos agora e vamos orar e agradecer a Deus e pedir a proteção do Senhor. Deus maravilhoso, nos colocamos na Tua presença nesta noite, ó Pai querido, para nos renovar, para nos fortalecer na Tua palavra, que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra, que possamos ter a sabedoria do Senhor, para levarmos uma vida cristã séria, uma vida cristã comprometida com o Teu reino, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que o Senhor venha nos usar durante o nosso dia, através do nosso mover, através do nosso falar, através do nosso pensar, do nosso olhar. Que as pessoas possam ver em nós a Tua palavra, que as pessoas possam ver em nós a Tua luz, que a Tua luz resplandeça nas nossas vidas e alcance pessoas, e ali, meu Deus, atinja pessoas, famílias, lugares,
que eles possam ser impactados através da nossa presença ali, que nós possamos mudar, modificar, transformar vidas através do testemunho do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor venha nos usar na tua obra, que possamos ser um vaso valoroso nas tuas mãos, ó Pai querido. Nos renova todos os dias com a tua palavra, com a tua presença, nos preenche do teu Espírito Santo para levar o teu conhecimento, a tua palavra, o teu poder, a tua esperança para esse povo que não tem mais aonde buscar uma esperança, que não tem ali, Pai querido poderoso, aonde buscar, só vive tristeza, só vive agonia, só vive desespero, mas o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Preenche cada um de nós com a tua palavra, com o teu amor, ó Deus maravilhoso, que possamos mostrar esse amor para o mundo, ó Pai querido, esse amor tão grandioso que tem cuidado de nós, cuidado dos nossos, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Que o Senhor venha nos preencher, ó Pai, do teu amor, que o teu amor transborde nas nossas vidas, que possamos transbordar na vida de outras pessoas, que elas possam ser impactadas pela tua presença, que elas possam ser transformadas, renovadas, atingidas ali, ó Pai, constrangidas com o teu amor. O teu amor nos constrange, ó Pai querido. Queremos constranger as pessoas com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua proteção, ó Pai querido e maravilhoso. Venha, Pai querido, fazer de nós servos valorosos, servos sérios, ó Pai querido. Não levamos as coisas por brincadeira. Nós vemos, ó Pai, o reino espiritual. O reino espiritual tenta contra a nossa vida, mas nós somos fortalecidos pela tua palavra. Nós somos renovados pelo seu Santo Espírito. Venha, Pai querido maravilhoso, nos preencher, nos encher de coisas boas, coisas agradáveis ao Senhor. Queremos ser agradáveis ao teu nome, queremos ser um exemplo de cristão, de servo neste mundo, que pessoas possam ver, possam estar à tua presença também, que possam querer estar na tua presença, que possam buscar a tua palavra, buscar o teu conhecimento, ó Pai santo e maravilhoso. Deus poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te honramos com a nossa boca, com o nosso louvor, com a nossa adoração, Pai santo e maravilhoso. Deus poderoso, digam assim comigo: Deus, eu me coloco na tua presença nessa noite, para que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre o meu lar, sobre o meu trabalho. Que o Senhor esteja comigo por onde quer que eu for, e que a tua palavra jamais se afaste da minha boca, do meu pensamento, do meu coração, que eu possa anunciar a tua salvação para o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor. Quantos precisam de Jesus? Quantos precisam de Jesus aqui? Mas eu tenho uma coisa para te dizer: para que o propósito de Deus nessa terra, como igreja de Cristo, possa ser cumprido, você precisa dessa pessoa que está aí do seu lado. Então olha para ela aí e diga para ela: eu preciso de você, meu irmão, para que o propósito de Deus se cumpra nessa terra. Creia nessa noite que alianças estão sendo renovadas. Nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que nós temos aliança uns com os outros, porque juntos
vocês, vai lá. Todos juntos, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus, porque em Cristo nós temos a certeza de um amor que nunca nos abandona, amém? Aleluia. Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira amar, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que... Só igreja! Correrei pra te encontrar, cantarei pra sempre o... Eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre
nós temos liberdade. Porque a tua palavra diz que aonde é o Espírito Santo de Deus, ali é liberdade. E nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui precisando de Ti, querendo mais da Tua presença. Enche essa casa, Senhor, com a Tua presença. Enche essa casa, Senhor, com a Tua glória. Enche essa casa com a Tua abundância. É isso que Deus tem para nós nessa noite, amados. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer te tocar. E Ele quer transformar a sua vida. Ele está aqui. Tua glória me sarou. Forte e plena invadiu em mim. Me refez, hoje sou templo em teu louvor. Luz divina que se revelou. O Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. Age, Senhor. Age agora. Este é o teu lugar. Este é o teu lugar. Tu é a glória. Oh Espírito Santo. Tua glória me sarou. Forte e plena invadiu em mim. Me refez, hoje sou templo em teu louvor. Luz divina que se revelou. O Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. Nessa noite, age Espírito Santo. Age agora. Abra o seu coração e diga pra Ele: este é o teu lugar. Tua é a glória. Tu é a glória. De Deus, nós precisamos de Ti nessa noite. Oh, enche os nossos corações com a Tua presença. Enche os nossos corações com a Tua unção. Oh, é o Espírito Santo de Deus. Oh, toca no Senhor. Enche no Senhor. Só a igreja declare: Santo é.
flui, Senhor, como rios de águas vivas do trono de Deus. O teu agir, Santo Espírito, enche a casa, vem transforma, fluir o teu agir, Santo Espírito, enche a casa, vem transforma, faz fluir o teu agir. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, rarará, rarararará, yerarababaço. Aleluia. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroe ao Rei, coroamos a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para Te coroar, para Te render graças, honra, glória e todo louvor, porque Tu és digno, Senhor. É por causa de Ti que nós estamos aqui. Nós voltamos os nossos olhos para Ti e reconhecemos que Tu és o Deus que nós amamos. E não existe lugar melhor do que estar na Tua presença. Vamos declarar juntos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
consagre. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aplauda ao Rei. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória. Boa noite, igreja. A gente vai ler o decreto juntos, tá? Tudo, em uma só voz. Quero que vocês me acompanhem pelo telão, amém? Como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não podem nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de vocês. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar: ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Agora a gente vai declarar junto, tá? Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Amém. Aí, menina. Boa noite. Como é que vocês estão? Diga na fé. Fabrício, Gabi, tudo bem? Glória a Deus. Rosa, minha mamãe querida, minha irmãzinha do coração, a Maria, melhor vizinha que alguém pode ter.
Tá dodói, Gabi? Só a graça, hein? Ô, Giba, você tá bem? Soraya, doutor, Léo, muito bem. Jana, Duda, Fia, Maiara. Pai Abrão, quantos filhos você tem? Eu sou um deles, você também. São muitos filhos, né? De vez em quando eu confundo. Eu troco um pouco os nomes. A minha mãe faz sempre isso. Ela me chama de Alex e chama ele de Alberto. Não é? Tá bem, não me chamando de Alaine. Tá tudo certo. Ivandra aqui, querida do coração, Deus abençoe. Te amamos, viu? Glória a Deus. Quem está aqui desse lado, primeira vez, só para eu te conhecer? Primeira vez. Segunda vez. Terceira. Sejam bem-vindos. Tá bom? Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Desse lado aqui, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Por aí, tudo bem? Quero elogiar aqui o nosso som maravilhoso, gostei demais, o louvor foi muito ministrado, e é isso, nós precisamos estar nesta conexão, né? Nesta sintonia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui alguns avisos para passar para vocês. Aí. É que ele dá uma descansada. Pensa que é fácil ficar aqui em cima? Não é não, viu? Amados, eu quero compartilhar com vocês, com muito pesar, o falecimento da irmã da professora Janaína, lá de Arcos. Ela mora em nossa cidade, esposa do Evandro. Eu estive sexta-feira lá na cidade dela, em Minas, fui orar com ela, e foi uma despedida, porque, na verdade, ela faleceu hoje, por volta das 10h20. Então, quero aqui deixar a nossa solidariedade, os nossos pêsames, o nosso pesar, e pedir para que os irmãos orem pela professora Janaína e sua família, em nome de Jesus. Quero aproveitar aqui e usar isso como uma lição para nós todos. Por quê? Imagine só, eu levei 7 horas para ir e 6 e pouquinho para voltar. É longe. Imagina se eu não tivesse ido. Às vezes, alguém está precisando de oração tão perto de você e você não vai. Eu louvo a Deus, sabe? Por conta desse compromisso que eu tenho com o Espírito Santo, porque eu sinto quando Ele me chama e eu sei quando Ele me envia. E eu fui, eu e a Janaína, minha esposa, fomos muito bem recebidos. Que carinho. E o nosso coração, obviamente, ficou partido por conta das condições que a Cíntia estava. E eu creio que ela está com o Senhor, ela está salva. Eu creio que ela foi alcançada por essa graça. Amém? Então, seja você também alguém comprometido com o reino, que vai levar uma palavra de fé, de esperança e de vida a outras pessoas, em nome de Jesus. Tivemos na terça-feira o culto de mulheres, foi uma grande bênção. Que culto lindo. E Deus abençoe todos da organização.
e todos que têm encabeçado esse ministério. Você, mulher, faça parte também desse lindo ministério. Ministrei ontem, sábado, para os nossos jovens e adolescentes. E esta semana nós estaremos definindo a agenda do nosso culto de homens. Tem um homem aqui que disse glória a Deus. E também do ministério da terceira idade, ou melhor idade, é ou não é? Vamos chamar de melhor idade? E esse trabalho vai ser encabeçado pela pastora Dirce, pelo pastor Everaldo. Eu creio que vai ser assim uma grande bênção para todos nós, em nome de Jesus. Um trabalho direcionado, não é? Para esses irmãos e irmãs tão especiais. Uma outra coisa, nós já começamos a fazer o ensaio do musical de Natal. Fizemos recentemente a apresentação para o elenco e equipe, e agora já começamos oficialmente os ensaios. E que bênção, né? Começamos, olha, em setembro, temos outubro, novembro e dezembro, para estar muito bem ensaiado, tudo muito organizado e tudo muito lindo. Diga graças a Deus. Esta semana nós tivemos mais um bazar. Neste mês fizemos 2, e graças a Deus que deu tudo certo, foi uma bênção. Tem aí aquele banner do aluguel. Eu preciso dizer que o nosso aluguel foi pago mais uma vez em dia, mesmo com aumento de R$ 6.500. Glória a Deus! Aleluia! Amém! Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é uma peça da engrenagem importante na obra de Deus. Não deixe de abençoar esta obra. Amém? Eu não sei se você é um abençoador desse ministério, mas eu te falo uma coisa, não é porque eu sou o pastor sênior, o pastor titular, mas eu louvo tanto a Deus por poder investir parte da minha vida nesse lugar. É maravilhoso a gente ver Deus cuidando de todos nós. Amém? Você que ainda não é dizimista e ofertante, seja. Você que parou, volte em nome de Jesus. Porque assim o fardo é repartido e não fica pesado para ninguém. Amém? Ok. Outra coisa bacana que a gente vai falar é o seguinte, nós vamos definir uma data para um curso de oratória e liderança. São apenas 3 dias, e quando você concluir, você vai receber um certificado. Pastor, para quem que é esse curso? É para você que é da igreja e para você que faz parte de uma célula. Para você que tem dificuldade, às vezes, para fazer uma oração de abertura, dar os recados, fazer o decreto, dar uma palavra, orar, muitas vezes. Então, eu acredito que isso vai ser um romper para vocês. Olha, eu melhorei bastante, mas eu confesso a vocês que eu nunca me imaginei com o microfone na mão. E olha que eu trabalhei em rádio, tive um dos programas de maior audiência da nossa cidade, transmitido para mais de 40 cidades. E Deus me capacitou, porque, na verdade, eu tinha lá, e tenho ainda, minhas limitações. Mas, graças a Deus, boa parte eu já rompi. Tudo que você precisa é que alguém vos ensine como é que faz melhor. E nós vamos estar aqui só 3 dias, para você aprender os princípios e colocar em prática. Eu me lembro que quando eu tinha lá por volta dos meus 15, 16 anos, e eu comecei em rádio muito cedo, na minha época, a gente não tinha condições de comprar um jornal. Eu pegava o jornal que enrolava a carne e lia.
Então, aquele jornal eu usava para desenvolver a minha locução. Como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Aí eu estou postando, não é embostando, tá? Você desenvolve. Eu me lembro que quando eu comecei, eu estava mudando de voz, eu ia para a padaria e dizia, por favor, 10 pãezinhos. Dava uma escorregada assim, voltava para a pista de novo. Então, eu quero dizer para vocês, que se vocês se propuserem a aprender, vocês vão ser bons em tudo aquilo que vocês decidirem fazer. Nós temos assim um poder de adaptação muito grande, por outro lado, nós temos a graça e favor de Deus que nos capacita. Amém? Então, o que nós queremos com isso? Queremos que você flua mais na igreja e na sua célula, que toque mais corações e que realmente faça com uma liberdade santa aquilo que Deus chamou você para fazer. Diga aí para quem está do teu lado, não adianta fugir do seu chamado. Olha que trabalho bonito foi feito para o musical. E aqui nós temos, gente, toda a programação, nós temos aqui todo o elenco, e nós temos dias de ensaio, toda a organização está aqui, para aqueles que vão fazer parte desse trabalho, do musical, nós temos aí à sua disposição para você se organizar. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Não vou falar a respeito de toda a programação que a gente fez por esses dias, para não cansar você, mas a gente tem se movido debaixo de uma unção poderosa da parte do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Uma outra tradução diz, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu gostaria de desafiar você a entender algo que é profético e que está escondido por detrás das letras da Bíblia. Diga assim, Deus não tem prazer na pobreza, miséria, falta, necessidade, crise e prejuízo financeiro. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, ou melhor, dos seus servos, mas podemos dizer dos seus filhos. É interessante porque tem filho que não serve. Ele é abençoado, mas ele apenas é filho, é nascido. Agora, tem aqueles que servem, colocam à disposição do Pai tudo aquilo que o céu coloca na sua mão. Quando nós crescemos espiritualmente, deixamos de ser apegados àquilo que é da terra e nos apegamos àquilo que é do céu. E Jesus, na sua palavra, ele nos desafia a fazer exatamente isso. Porque muitas vezes um espírito de avareza e cobiça toma conta dos filhos, para que os filhos percam a identidade de filhos. E quando nós falamos de filhos, na Bíblia nós temos aqueles que são apenas nascidos, e nós temos aqueles que são amadurecidos. Eu acredito que no grego a palavra é huios e teknon. Então perceba que você pode apenas ser filho,
mas você não é aquele filho que cuida, que serve, que ama. E sabe quem é que Deus vai abençoar? É aquele filho que é desprendido. É aquele filho que sente sim uma responsabilidade entregue por Deus, que é nosso Pai, para fazermos a sua obra na terra. Imagine você que Deus nos deu esta responsabilidade de cuidar da igreja local que fazemos parte. E quando nós abençoamos a igreja local que fazemos parte, nós alcançamos gente, vidas, almas, pessoas. E não existe razão de sermos igreja, senão de pregarmos o evangelho e levarmos uma palavra de salvação, cura, libertação, restauração, vitória e bênção para as pessoas. Deus então se revelou a nós e mudou o nosso coração, porque nós de certa forma também éramos muito materialistas, muito apegados às coisas da terra. E graças a Deus, hoje isso já não é mais um tabu, e muito menos uma dificuldade para a maior parte daqueles que tiveram uma revelação verdadeira de Deus no seu coração. Imagina o privilégio que é de mantermos a igreja que fazemos parte, mantendo-a de portas abertas e possibilitando de outras pessoas entrarem nesta arca para poder contemplar tudo aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo talvez a pior fase da sua vida, no fundo do poço. Eu costumo dizer que José, um personagem bíblico, se tornou príncipe, governador, o segundo do Egito, depois que ele foi jogado no poço. Então, quando você está no buraco, você tem que pensar: o buraco não é meu lugar, eu vou sair daqui para governar. E o grande segredo é exatamente esse. Você precisa reinar em vida, diz a Bíblia, e quando a Bíblia diz reinar em vida, ela fala a respeito de governança. Você precisa tomar a liderança da sua vida financeira, econômica e material. Ela não pode correr do jeito que ela corre. A Deus dará, como alguns falam. Você precisa administrar, e você precisa gerir. Então você vai orar a Deus e vai dizer: Deus, me dá o dom de governo. E quando você compreende o que é ser um administrador e gerente da sua própria vida financeira, econômica e material, você vai se tornar alguém que vai se preocupar não em ganhar dinheiro, mas de fazer dinheiro. Existe uma diferença de você ganhar e de você fazer dinheiro. Quando você ganha, você sempre vai estar reclamando das injustiças que você encontra pela frente. Mas quando você faz dinheiro, você vai criar oportunidades e você vai ser uma pessoa, de certa forma, ativa, proativa, para eliminar todos os obstáculos que estão à sua frente, vencer as limitações, escalar as muralhas, romper, porque você nasceu para dar certo. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele: você nasceu para dar certo. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para vencer. E muitos de nós já estamos assim tão acostumados a viver uma vida de derrota, fracasso, frustração, decepção, desilusão. Tem gente que não quer nem lutar mais. Eu vivo e danço conforme a música. Mas não, você precisa trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E entender que o Senhor vai te dar sabedoria, discernimento, estratégia, poder, direção, para você ser próspero, para você abençoar a obra de Deus. Deus,
Ele está buscando aqueles que são corajosos, intrépidos, valentes, para receber uma unção, para que eles possam trilhar um novo caminho em seus negócios, um novo caminho em seu trabalho, um novo caminho em sua carreira. E uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer é entregar o nosso dízimo, não para fazer troca com Deus, barganha, comércio, mercantilismo, mas é para nós dizermos assim: Deus, eu estou te entregando porque eu te amo. Já pensou um marido dizer para a mulher: ó, eu trouxe esse presente para você, porque outro dia eu disse, se você fizer comida para mim, eu vou te dar um presente. Aí a mulher, por conta do seu interesse, e é uma injustiça, porque as mulheres não têm interesse em nada, em coisa nenhuma, os interesses das esposas são tão pequenos. Ele traz uma bijoia, uma semijoia, e ela já diz assim: não era uma joia? Aí ele fala: ué, eu só pedi para você fazer um jabá frito, acebolado. Aí ela quer uma joia. Por quê? Porque você já colocou as condições, vai ganhar um presente. Na cabeça dela ela faz aquela história. Mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada é assim: o marido não precisa prometer nada para a mulher, para ela fazer o que ele gosta. E tudo o que ele ganha por amor. E tudo que ela ganha por amor também. Imagina, eu vejo os pais fazendo chantagem com os filhos. Se você fizer isso, eu te dou isso. Os pais já corrompem os filhos desde muito cedo, né? Não, tem que ser por amor, não é? E por gratidão. Então, como é lindo a gente fazer alguma coisa, não é? Mesmo que exista lá uma tentação, a tentação do interesse, você vai dizer: não, eu faço é por amor. Aí a Bíblia ensina isso, que a nossa recompensa, o nosso salário, o nosso prêmio, a nossa remuneração, o nosso galardão vai vir do Senhor. Amém? Então eu quero te falar uma coisa: se você entender o que eu estou ministrando, você vai prosperar em dobro. Você vai prosperar muito mais do que você tem prosperado em nome de Jesus. Vamos separar o nosso melhor para o Senhor. Entender que o reino, ele é fonte, não é reservatório, amém? Diga: o reino é fonte. O Senhor é fonte, não é reservatório. Eu quero orar hoje, em nome de Jesus, com vocês, para a sua vida financeira, econômica e material mudar, para você ser um bom dizimista e ofertante na casa de Deus. Amém? O Pix já está em tela, você pode pedir uma das maquininhas, pode também pedir um envelope, balança a mão, como a Gabi fez, e nós vamos entregar o envelope para você, em nome de Jesus. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti prova teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim Vamos ficar em pé. entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de
as mãos para cá, vamos regar as nossas sementes. Pai, eu quero te agradecer pela liberdade que temos nesta casa, de poder compartilhar os princípios do reino para uma vida abençoada. Nós queremos um povo com uma cultura diferente, que o teu Espírito Santo e a sua unção possa quebrar todo o jugo de avareza e de cobiça, e que possamos fazer o que fazemos, entregando o nosso dízimo e oferta neste altar, com liberdade e liberalidade. Que nós possamos, Senhor, receber a bênção que o céu oferece, para aqueles que têm um coração generoso. Tira, Senhor, os teus filhos da crise financeira. Tira da inadimplência, dos atrasos, da humilhação que muitos enfrentam, porque eles querem andar direito, mas têm encontrado dificuldades. Remova, Senhor, toda maldição, toda sentença, toda condenação, para que eles possam viver o melhor tempo das suas vidas. Devolve a dignidade para eles, Senhor. Abre uma porta excelente de trabalho. Venha com promoção, aumento salarial, para aqueles que têm o seu próprio negócio. Abençoa, Senhor, a agenda, os contratos, clientes. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, e aqueles que têm o sonho de ter o seu próprio negócio, independência financeira. Senhor, coloco em tuas mãos a oração que esta pessoa está fazendo neste momento, colocando diante de ti a dificuldade que ela tem para enfrentar nesta semana. E uma coisa que aprendemos recentemente é que somos matadores de gigantes, e que não importa, Senhor, o tamanho do gigante que se levante contra nós durante a semana, ele vai tombar em nome de Jesus. Do mesmo jeito, Senhor, que aconteceu, onde o Senhor nos abençoou e conseguimos, Senhor, pagar mais uma vez, pontualmente, o aluguel da nossa igreja. A Ti todo louvor, toda honra e glória. E sou grato, Senhor, aos irmãos que o Senhor tocou, aos irmãos que se moveram, aqueles que estenderam as suas mãos, aqueles que abençoaram esta obra. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles e multiplicar em bênçãos toda semente que tem sido plantada neste lugar, em nome de Jesus. Diga comigo: assim seja, e assim será. Graças a Deus. Amém. Podemos assentar? Eu, como pastor, pedi que nossos jovens e adolescentes viessem ontem ao culto. Pessoalmente pedi para os pais enviarem os seus filhos. Muitos não vieram, alguns porque não puderam, e outros porque não quiseram, e está tudo bem, sem crise. Quem perde ponto no céu não sou eu. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Esta palavra nos exorta a sermos obedientes aos nossos pastores, e diz que os nossos pastores vão prestar contas da nossa alma no grande dia, e
arremata dizendo que você deve dar alegria ao seu pastor, para que ele não pastoreie você gemendo. Eu quero dizer que não apenas os adultos fazem o pastor gemer como pai espiritual e líder, os adolescentes e jovens também fazem, porque são ovelhas. Por outro lado, o bem mais precioso que uma família tem são os seus filhos. E queremos ajudar os pais da nossa igreja a formar seus filhos no seu caráter, personalidade e temperamento, de forma ética, moral, humana e, acima de tudo, espiritual. Queremos ensinar os princípios e valores do reino de Deus, escritos na sua palavra, para os seus filhos. Pais, me permitam, como pastor e pai espiritual, educar meus filhos espirituais, com amor, nesta noite. Às vezes entramos em conflito, mas nós precisamos entender o papel do pastor na vida de uma família, porque ele é pai espiritual, ele é pastor, ele é líder. E tudo que eu vou compartilhar com vocês nesta noite é muito importante. Quando você envia seu filho para a escola, para o clube, para a academia, para a igreja, para o curso, você espera que eles sejam tratados com muito amor, carinho e respeito. Então você está na igreja certa, porque é exatamente isso que nós pensamos também. Eu ministrei para os nossos jovens ontem como servir ao diabo dentro da igreja. E vocês precisavam ver como eles arregalaram os olhos para olhar para mim, porque não acreditaram que este era o tema da nossa pregação. Amados, chega uma hora que nós precisamos tratar os nossos adolescentes e jovens com mais responsabilidade e zelo. Você pensa que são muito infantilizados, e eles estão há anos-luz na sua frente. Brinquei uma vez, dizendo que uma mãe chegou para a criança e disse: minha filha, qual é? Vamos falar sobre sexo. 7 aninhos de idade. Filha, senta aqui, estou sabendo que você está curiosa, vamos falar sobre sexo. A criança disse: qual a sua dúvida, mamãe? Qual a sua dúvida, mamãe? Eles estão muito à frente de nós. Os de fora percebem, os pais não percebem. Então nós precisamos tratar esta geração com muito amor, carinho, respeito, admiração, consideração, estima e rigor. Porque estamos tratando das suas almas. Olha o que diz em Juízes capítulo 16, versículo 20. Então, é isso. Eu vou ler essa tradução, eu prefiro essa. A de ontem o tinha abandonado, eu prefiro a tradução de ontem. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Outra tradução diz que ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Outra tradução diz que ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. É possível que eu, você,
que nós estejamos aqui com a mente cauterizada, sem esta consciência de que o Senhor não está mais agindo em nossas vidas por conta de um coração endurecido, por conta da nossa teimosia e por conta da nossa rebeldia. Mas eu quero direcionar essa palavra para os nossos jovens e adolescentes. Para isso eu preciso compartilhar com vocês o enredo da nossa ministração de ontem, onde falamos a respeito de Sansão. E eu sei que você conhece este personagem, porque a sua história é amplamente divulgada. Geralmente, uma das mais ensinadas em nosso ministério infantil. Todos nós conhecemos o tal Sansão. E nós imaginamos que ele era um cara sarado, fortão, bombado, que fazia academia, tomava veneno de rato, ou seja, anabolizante. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada contra, viu, Jorge? Desculpa. O Jorge é fortão, mas é natural, né, Jorge? Glória a Deus. Deixa eu falar algo sério para vocês. A força de Sansão não era algo que vinha dele, vinha de Deus. Preste atenção. Cadê o Gustavo? Gustavo deu uma risada, você se entregou, hein, cara? Você está tomando veneno de rato. Pare de tomar essas coisas. Falou para ele? Ó, entregou aqui, ó. Cagueta. Ele pensou que a força vinha dele. E quando a gente acha que a força vem de nós, a gente quer usar do nosso jeito. Entende? Mas o poder não vinha dele, vinha de Deus. Deus emprestava para Sansão e tomaria de volta quando ele quisesse. Enquanto você honra a Deus, o Senhor te abençoa. Quando você para de honrar a Deus, a unção que está sobre você é retirada. Nós falamos a respeito dos dons que são irrevogáveis, é uma verdade. Mas a unção é que intensifica o uso dos dons. De nada adiantava ele ter músculos. Mas agora, ele não tinha mais a força que provinha de Deus. E sabe qual é o segredo da força de Sansão? A presença de Deus. Imagina Davi venceu um gigante de mais de 3 metros. Todos estavam se escondendo, fugindo de Golias. E ele chega lá, nanico, pequeno, franzino, e enfrenta o gigante. Sabe por quê? Ele sabia que o gigante não era Golias, o gigante era ele. Golias era um incircunciso, ele não tinha aliança com Deus. Mas Davi servia ao Senhor. Na verdade, ele sim era o gigante de verdade. E você precisa entender que o céu vai te emprestar uma força sobrenatural para você enfrentar as suas maiores batalhas. Agora, Deus tinha um propósito na geração de Sansão, assim como Deus tem um propósito para esta geração. E aqui entra os nossos jovens e adolescentes, porque o diabo quer roubar deles o propósito de Deus. Imagine você que a mãe de Sansão não podia ter filhos. E um dia o anjo aparece para ela e diz que ela ia conceber. Deus tinha estabelecido o seu juízo mais uma vez por 10 anos sobre Israel, por conta da sua desobediência. E é neste cenário
que nasce o Sansão. O interessante é que o seu pai, ele fala com a mãe e diz assim, o nome dele é Manoá. Um nome bonito para você colocar no seu filho, tá? Manoá. Eu disse Manoá, não é Tamanduá, não confunda. Imagine você que o pai disse, olha, é o seguinte, se o anjo apareceu para você, ele vai aparecer para mim também. Se ele falou com você, ele vai ter que falar comigo. Porque eu sou pai, eu não sei como criar um filho no padrão do céu. Prestou atenção como a gente cria um filho com um nível muito baixo, nível da terra. Ele queria saber como é que eu crio um filho nos padrões do céu. E ele vai então falar com o anjo. Sansão seria o libertador, apontando para Jesus, o verdadeiro libertador no Novo Testamento. Sansão teria uma vida consagrada a Deus. E ele não podia tocar em coisa morta, diga comigo, coisa morta, bebida forte, e passar navalha na cabeça, cortar os cabelos, porque ele era nazireu, ele tinha feito o voto do nazireado. Então Sansão era conhecido em todos os lugares por sua força e era muito temido. Era a arma secreta de Israel. A coisa mais importante na vida de Sansão, como eu falei, era a presença de Deus na sua vida. Olha só, geralmente nós começamos bem e terminamos mal. Arrancamos com tudo, com muita energia, muita disposição, mas daqui a pouco nos perdemos na metade do caminho. A presença de Deus deve ser algo que você alimenta todos os dias. Para de alimentar as suas psicoses, as suas neuras, os seus transtornos. Começa a alimentar a presença de Deus, traz a presença de Deus e você vai ver como você vai se libertar de tudo aquilo que tem sido prisão na sua vida. E eu estou falando também para os nossos adolescentes e jovens que estão sofrendo aí com depressão, crise existencial, crise de identidade, complexos de inferioridade, desvalor, depreciação, autocomiseração. Em nome de Jesus, nós precisamos da cura para os nossos adolescentes e também para os nossos jovens. Você olha para o teu filho e acha que está tudo bem. Você olha para a tua filha e acha que está tudo bem. O diário dela, o diário dele, conhece eles muito melhor do que você. O segredo é alimentarmos a presença de Deus na nossa vida. É fácil conhecer quem ora, quem jejua, quem lê Bíblia, pela fome, pela sede. Agora, se você não se aperceber desses detalhes, você perde os seus filhos sem dar conta. Se você quiser ter força nesta geração e se diferenciar dos demais, deve ter uma aliança com Deus, e a coisa mais importante da sua vida deve ser a presença de Deus. Diga comigo, a coisa mais importante da minha vida deve ser a presença de Deus. Eu vou pedir licença para poder compartilhar um pouco da experiência que eu tive na sexta-feira com a Cíntia, a irmã da professora Janaína, que faleceu neste domingo. Ela estava muito doente,
o seu estágio era terminal. E eu fui para lá para falar aquilo que talvez ela tenha ouvido a vida inteira. As pessoas saíram do quarto e por um instante fiquei só com ela. E pude compartilhar do amor de Deus. Talvez como ela nunca tivesse ouvido também. Porque a minha vida toda eu ouvi o evangelho na base do juízo. E nós gostamos de pregar juízo. Tem muito crente que até hoje diz assim: se não for pelo amor, vai ser pela dor. Amados, o amor de Deus conforta. Naquele momento eu estava compartilhando com ela a respeito deste amor. Eu dizia: agora estamos aqui. Daqui a pouco fechamos os nossos olhos e estaremos com o nosso Senhor. Tiago fala que a vida é como uma fumaça, como uma neblina. Ora está aqui e daqui a pouco desaparece, esvanece. E eu falava para ela que no céu não tem mais enfermidade, não tem mais doença, não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro. Nessa hora os seus olhinhos se encheram d'água. Ela estava com muito medo, porque ela foi desacreditada pelos médicos. Explicaram para ela a real situação do seu estado de saúde. E ela estava com muito medo de morrer. E eu disse para ela: não tenha medo de nada. Jesus está com você aqui. Ele toma você pela mão. E ela me disse: eu não quero que a Janaína vá embora, que era irmã dela. E a Janaína me compartilhou que na madrugada, ela disse assim: ou à noite, me abraça. Amados, é nessa hora que a gente sente a presença de Deus que conforta. A presença de Deus que não nos deixa entrar em desespero. É nesta hora que o Espírito Santo consola. E a pessoa parte para a sua grande viagem. Amados, foi mais uma experiência impactante no meu ministério e na minha vida. Mas eu louvo a Deus porque eu sou obediente à direção do Espírito Santo. Quando Deus me pede para fazer uma coisa, eu faço. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? O quanto vale a tua vida. Eu costumo dizer que quando falta dinheiro, falta alguma coisa. Mas quando falta saúde, falta tudo. Usa a tua saúde para pregar Jesus. Usa a tua saúde para levar o Evangelho. Usa a tua saúde para servir a Deus. Não usa a tua saúde só para ganhar dinheiro. Não usa a tua saúde só para buscar status social. Não usa a tua saúde só para vencer na vida. Porque tem muita gente que vence na vida, mas perde a sua alma. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, disse Jesus. Como aconteceu
Com Sansão também acontece com você. O Espírito do Senhor abandonou Sansão. E ele perdeu a unção que estava sobre ele. Mas ele não tinha se dado conta. Preste atenção. Às vezes a gente é só frequentador de igreja. A gente pensa que a unção de Deus está sobre nós. Mas na verdade nós só somos religiosos. Isso vale para os nossos jovens e adolescentes também. Eles precisam ter uma experiência com Deus. Você continua na igreja, mas não existe mais paixão, nem temor pelo Senhor no seu coração. E por causa disso, você é apenas um religioso que não toca mais vidas. Sansão não caiu do dia para a noite, ele foi engodado pelo que viu. Seus olhos escolheram uma mulher no meio do povo filisteu, inimigos de Deus. Começou aí, com uma escolha errada, julgo desigual. Uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, foi escolher uma mulher filisteia. E Deus ainda tirou proveito dessa fraqueza dele e usou o fato estrategicamente. Sansão mata um leão. E quando está voltando com seus pais do seu noivado, se desvia do caminho. A Bíblia diz exatamente isso: se desvia do caminho. Para ver a carcaça do leão morto, que ele tinha estraçalhado. Passado vários dias, quando ele olha para a carcaça do leão, tinha lá um favo de mel. O diabo é estratégico, por conta da caminhada e da fome, ele coloca a doçura em um lugar de morte, para tentar Sansão, e ele quebra o seu voto tocando em coisa morta, e ele perde a sua pureza. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em coisa morta. Mas é assim que o diabo faz. O pecado, ele nunca vai parecer amargo para você. O pecado, ele vai parecer doce. Na boca, ele é doce como mel. Mas quando ele cai no estômago, ele é amargo, azedo como fel. Sansão toma do mel contaminado, sem que os seus pais soubessem. Diga comigo, sem que os seus pais soubessem. E divide com eles. E aqui tem uma revelação. Sansão não mentiu para os seus pais, mas omitiu o que deveria compartilhar. Omitiu. Sem saber o que Sansão estava fazendo, não puderam corrigir o seu filho para não quebrar o seu voto com o Senhor. Muitos pais estão enganados pelos seus filhos e não podem livrá-los do juízo de Deus, quando não pela mentira e engano, pela omissão, eles escondem o que deveriam compartilhar. Depois da primeira queda, veio a segunda. No seu casamento fez uma grande festa, regada com muita bebida forte, com muita bebida alcoólica, como era costume daquela geração. E ele aqui quebra mais uma vez o seu voto. E por último, Sansão, ele é atraído mais uma vez pelos seus olhos. Note, a Bíblia diz que ele olhou para a mulher filisteia e gostou. Agora ele olha para uma prostituta chamada Dalila e gosta. E ela, com a sua sedução, leva Sansão a contar que sua força estava em não passar navalha na sua cabeça. Quando Sansão adormece, e aqui mora o perigo, quando o diabo nos vence, quando adormecemos, amados.
quando adormecemos, quando baixamos a guarda, é aí que se abre uma brecha. Quando Sansão adormece, cortaram as suas tranças, e Deus o deixou. Já não podia mais vencer exércitos sozinho, e muito menos os inimigos de Deus. Sansão saiu da vontade de Deus e perdeu o seu propósito. Agora Sansão era um homem normal, não tinha mais a força dada por Deus, e Sansão não se deu conta. Amados, eu como pastor, eu sei como está o nível da minha unção. A pior coisa que pode acontecer com o homem de Deus é ele pregar sem unção, ministrar sem unção, ensinar sem unção. Eu acredito que para quem é da música, é cantar sem unção, é tocar sem unção, é dançar sem unção. Amados, a pior coisa é servirmos a Deus com a nossa própria força, segundo o nosso braço de carne, sem unção. Falei lá atrás, volto a falar. Precisamos cultivar a presença de Deus em nossa vida. E você precisa incentivar os teus filhos a buscar a presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Você tem força para dizer não para aquilo que desagrada ao Senhor? Você tem força para obedecer ao Senhor? Você tem força para resistir às tentações e vencer os pecados? O diabo queria roubar a juventude de Sansão, do mesmo jeito que ele tem roubado dos nossos jovens e adolescentes. Você sabia que quando chega nessa etapa da vida, muitos se desviam, muitos se afastam, muitos se perdem, mesmo tendo sido criados dentro da igreja? E sabe por que isso acontece? A culpa muitas vezes é dos pais. Pais, não falem mal da igreja, dos pastores, da liderança perto dos seus filhos. Aliás, não fale nem perto nem longe, porque o nosso papel é de orar e interceder pela igreja de Cristo na terra, e nós sabemos que não somos perfeitos, e por conta disso, a igreja de Cristo na terra também não é perfeita. Só teremos perfeição um dia lá em cima na glória. Mas o que acontece com você? Muitas vezes termina o culto e você está indo embora, e você tem conformado com alguma coisa, chateado, aborrecido, e daqui a pouco está falando alguma coisa que não deve falar, no caminho, no carro, em casa, comendo um lanche, jantando. Você não sabe, mas você está matando a fé no coração dos seus filhos. E depois vocês nos procuram e dizem assim: eu não sei o porquê que os meus filhos estão frios. Eu não sei porque eles morreram espiritualmente. Não entregue sua juventude para os inimigos de Deus, porque quando você entrega sua juventude, você perde uma geração. Quantos podem deixar de ser alcançados por conta do mau testemunho dos nossos jovens e adolescentes? Cristo precisa entrar aonde você está, lá na sua escola, no seu curso, na sua faculdade, universidade, academia, jogo de futebol. Se nós não conseguimos trazer Cristo para dentro do nosso culto, como é que nós vamos levar Cristo para o mundo?
Muitos serão destruídos porque você desprezou o propósito de Deus na sua vida. Os olhos de Sansão foram vazados, foram furados, e ele ficou cego. E ele se tornou o bobo da corte para divertir os filisteus. Olha como que termina a vida de um grande homem de Deus, por conta dos seus olhos, por conta daquilo que ele via. O diabo conhece o seu ponto fraco, e para derrotar você, ele precisa te cegar. Quando um adolescente ou jovem está cego, quando anda na carne, despreza a palavra de Deus e faz o que entristece o Espírito Santo. Ele pode servir ao diabo dentro da igreja, só parece que é crente, mas não é. Vive na igreja como vive aqueles que não conhecem a Deus. São movidos por carências, desejos carnais, impulsos sexuais. E não se engane, que o teu filho e a tua filha não tem impulso sexual. E outros interesses. Separam os melhores amigos com fofocas e mentiras. Daí o desinteresse de alguns não participarem mais dos encontros. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, detesta, abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E cadê? Projeta para mim. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta, abomina, odeia, e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam o inocente, violência aqui, ela pode ser física ou verbal, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e a pessoa que provoca briga entre amigos. Diz que existem 7 coisas que o Senhor detesta, mas a última é a pior de todas, que é de a pessoa falsa que diz mentiras a respeito, e a pessoa que provoca brigas entre amigos, que separa amizades, que planta discórdia entre irmãos. Olha só, os combinados, não olha para a cara dessa pessoa, não cumprimenta, ignora, vira a cara, não põe no nosso grupo de conversa, vai para cima, encara, peita. Rapazes, não se deixe levar pelas conversas de quem tem maldade no coração. Precisamos ser de Deus aqui. Elas colocam um contra o outro, e é tudo mentira. Aqui a testemunha falsa, aquela que espalha fofoca, discórdia e briga entre os irmãos. Se isolam e influenciam o grupo para fazerem o mesmo com a sua panelinha. Persegue os novos e trata com frieza para mostrar quem manda no território, por conta de inveja e ciúme. Quem tem personalidade fraca se sujeita a este espírito maligno que divide para ser aceito e aprovado pelo grupo. Disputa paqueras, namoricos fora de tempo, e o diabo usa esta carência para destruir quem não tem estrutura. Prova disso são as conversas no Zap,
como se fossem do mundo, com preconceito, discriminação e popularmente conhecidas como bullying. Alguns dos nossos adolescentes não sabem, alguns dos nossos jovens não sabem, mas eles estão cometendo um crime. Por isso tem coisa que é caso de polícia, incorrendo em crime. Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas postagens, cuidado com as suas conversas. Alguns podem não saber lidar com tal situação e podem sofrer sérios danos por conta de um endemoniado dentro da igreja. E aqui estão, ou melhor, e aqui não tem protegidos, parentes ou amigos. A coisa é séria, e todos serão tratados igualmente com o rigor que for necessário para preservar o grupo, para preservar a igreja. A coisa é tão séria que até nudes circula por aí. Imagine a vergonha da sua família e o escândalo para a igreja. O impacto de tudo isso será terrível, principalmente para quem não tem estrutura psicológica para tratar tal situação. Agora, queremos ajudar você, nada está perdido. Diga comigo aí, nada está perdido. Busque arrependimento sincero e confesse seu pecado a Deus. Mude sua postura, corte a intimidade se for preciso. Fale o que for necessário pelo celular. Procure ter amizades saudáveis. Não admita discriminação, preconceito ou bullying com quem quer que seja. Denuncie. Não brinque com coisa séria, os danos podem ser irreversíveis. Temos psicólogas, terapeutas, pastores e pastoras na igreja que podem te ajudar. Volte a frequentar o grupo com o espírito certo, sem manipulação, mentira, falsidade e engano. Vá por Jesus, não por um namorico ou paquera fora de tempo. Faça do Senhor a sua prioridade. Nos ajude a ter um ministério forte com jovens e adolescentes curados e libertos, onde existe acolhida, amor de verdade, proteção e respeito. Ministério de música, por favor. A partir de agora, nós vamos procurar agradar a Deus e andar na sua vontade. Precisamos ser diferentes do mundo e levar uma mensagem de vida a todos que não conhecem Jesus. E por último, amo vocês. Vamos orar pelos nossos jovens e adolescentes. Vamos ficar em pé. Diga assim: Deus, nós colocamos diante de Ti neste momento os nossos adolescentes e jovens. Eles são tão preciosos, são tão inteligentes, são tão capazes, são tudo de bom. E nós sabemos que é apenas um detalhe, e nós sabemos que se trata apenas de um detalhe, onde o diabo quer tirar proveito para destruir e roubar cada um deles da sua presença. Deus, dá sabedoria a cada um de nós, a cada pai, a cada adolescente, a cada jovem. Nos dá sabedoria para lidar com eles, com suas fraquezas, deficiências, desvios, tortuosidades. Nós queremos, Pai, ter uma igreja com os nossos jovens e adolescentes fortalecidos na palavra do Senhor, salvos, libertos, curados. Nós queremos vê-los cheios do Teu Espírito, vivendo para Ti e não para a carne.
Livra, Senhor, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Dá sabedoria, Senhor, aos pais, para que não briguem, para que não castiguem, mas para que possam cobri-los com intercessão, com jejum. Levanta, Senhor, lares convertidos, pais convertidos, para que eles possam encontrar em casa o exemplo de uma vida espiritual abençoada. Quanto a ti, diabo, tu és o inimigo derrotado, e tu não tens poder de agir no meio da nossa igreja, na mente e no coração dos nossos jovens e adolescentes. Você não tem poder de desvirtuar e de desviá-los do caminho da verdade. Nós repreendemos, amarramos e expulsamos todo espírito maligno do inferno que quer destruir as nossas famílias, e profetizamos jovens curados, jovens sarados, jovens libertos, adolescentes curados, adolescentes sarados, adolescentes libertos, em nome de Jesus. Eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu gostaria de chamar aqui todos os nossos jovens e adolescentes para que fiquem aqui na frente, por favor. Rapidinho. Eu não quero que ninguém fique no lugar. Venham todos vocês, jovens e adolescentes, aqui para frente. Ficam juntos, podem ficar juntos. Oh, recalababa rachalabaço. Fiquem juntos. Oh, venham para frente. Eu gostaria que você se virasse, escolhe uma pessoa aí, vira para essa pessoa, vira para ela, escolhe aí uma pessoa, escolhe aí alguém, ó, não deixa ninguém sozinho. Isso, escolhe aí, escolhe, pode pegar, fica com ela, filho. Orienta aí vocês, por favor. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa que está aí do seu lado. Agora vamos levar muito a sério isso. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim para ela: me perdoa. Pode, faz igual o João está fazendo aqui com o Du, ó. Isso, dá a mão aí, pode dar a mão. Isso, Obi faz assim, a mulher dá a mão.
Faz assim, ó, diga assim: me perdoa se o diabo me usou em algum momento para ferir você. Eu sei que você é a menina dos olhos de Deus, a pupila dos olhos de Deus. Eu sei que o teu nome está escrito na palma das mãos de Deus, e que Deus não vai permitir que eu magoe o seu coração. Me perdoa por alguma situação, por alguma coisa. Eu quero sair daqui hoje zerado. Eu quero sair daqui hoje diferente. Eu quero sair daqui debaixo da bênção. O diabo não mais tem poder de agir na nossa vida. O ministério de jovens e adolescentes desta igreja é uma bênção, em nome de Jesus. Agora a gente vai cantar do começo essa música, e você vai sair do seu lugar aí, jovens e adolescentes só. E vocês vão abraçar, mas não é aquele abraço frio, aquele abraço automático, aquele abraço sem vida. Você vai dar um abraço nessa pessoa como se fosse o último abraço, sabe? Você vai falar alguma coisa profética, se Deus te tocar para essa pessoa. Vai ministrar uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de bênção. Então, enquanto nós vamos cantar do começo, vocês vão se abraçar. Amém? Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações. Agora, dá a mão aí. Dá a mão aí. Dá a mão aí. Todo dia o pecado Dá a mão aí. vem. Agora! Mas eu escolho Deus. Levanta! Eu escolho ser amigo de Deus. Fecha aí. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho. Deus. Levanta a mão aí. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho. A vida. Mais uma vez, bem forte. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu quero que vocês saibam que Deus conhece o que vai no coração de vocês. Deus sabe quando você está triste, chateado, aborrecido. Mas não deixa a depressão tomar conta de você. A crise de ansiedade, a síndrome do pânico. Nós podemos caminhar juntos. E nós temos uma igreja muito amorosa. E vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui por um propósito santo e divino. Deus plantou vocês neste vaso. Deixa o Senhor cuidar de você. Como é bom a gente pensar, na igreja eu tenho bons amigos.
Na igreja eu tenho parceiros. Na igreja eu tenho pessoas que são por mim. Na igreja tem gente que ora pela minha vida, que jejua pela minha vida. Acima de tudo, na igreja tem pessoas que me amam de verdade. Não pelo que eu posso oferecer, por interesse, mas apenas pelo que eu sou. E eu quero dizer para vocês, que vocês são tão especiais, que o diabo quer vocês também. Deus fala de um lado, e o diabo fala do outro. Escolha sempre ouvir a voz certa. Deus vai honrar e abençoar muito a vida de vocês. Amém? Mas eu escolho Deus. Vai lá. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já Vai lá. morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus abençoe. Olha para quem está do seu lado, diga aí para ele: nova vida em Cristo. Em nome de Jesus. Diga aí, tenha juízo. Vamos para o lugar de vocês. Amados, a última oração. Pai querido, que a tua graça bendita seja sobre todos. Que o teu Espírito Santo possa continuar a boa obra que teve início nesta noite. Nos leva para casa abençoados e nos dê uma semana de vitória. Cuida de cada um de nós. Cura, sara e liberta aqueles que precisam de um milagre. Obrigado por tudo, Senhor. A Ti todo louvor, honra e glória hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam.